Glória a Deus. Gostaria de estar agradecendo a cada inscrito do canal. Que Deus abençoe a tua vida, que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. A Ele toda a honra, toda a glória, porque Deus, Ele é fiel. Quero estar também pedindo para quem não é inscrito do canal, pudesse se inscrever no canal para estar ajudando, para estar incentivando. Eu vou ficar muito grato. Que Deus venha abençoar a tua vida. Quero estar compartilhando uma mensagem para cada um que vai estar ouvindo, né? Que é só Ele que pode nos ajudar. Somente Deus, somente Jesus que pode nos ajudar. Então Deus ele tem uma promessa para as nossas vidas. Deus ele tem a promessa de salvação para todos aqueles que creem no nome de Jesus. Para todos aqueles que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Então essa é a maior promessa do cristão, é de viver a eternidade com Jesus. Porque este mundo que nós vivemos é passageiro. Este mundo que nós vivemos, ele vai acabar. Esse sistema do mundo vai acabar. E Deus ele tem preparado para nós um lugar onde Ele vai estar conosco a eternidade. Então Deus ele é fiel. Gostaria de estar compartilhando lá na carta de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Versículo 9 e 10, que vai dizer assim, ó. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naqueles dias os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Então este mundo que nós vivemos vai acabar um dia. E se nós não estivermos firmados no Senhor, se nós não estivermos na presença de Deus, nós não vamos receber essa herança, receber essa promessa que Deus tem para todos os que creem no seu nome, para que todos aqueles que o aceitaram como único e suficiente Salvador. Em 1 Pedro, capítulo 1 e 4, vai dizer assim, ó. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através de Jesus Cristo, nós podemos herdar essa herança, nós podemos participar da promessa que Deus tem preparado para todos. No versículo 3 ali do capítulo 1 de 2 Pedro vai dizer assim, ó. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida
e a piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, através de Jesus, nós conseguimos alcançar essa promessa de vida eterna. Em João 16:33 vai dizer assim, ó, João capítulo 16, versículo 33, que vai dizer assim, ó, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então, para nós suportarmos as adversidades, as lutas, nós temos que estar em Jesus Cristo. Porque as aflições deste mundo, as adversidades, elas querem fazer com que nós venha a perder a promessa. Então, o inimigo de nossas almas, a função dele é fazer com que as pessoas percam a promessa. E por causa disso que nós temos que estar debaixo da promessa. Por causa disso que nós temos que estar na presença do Senhor, para que a promessa que Deus ele tem em nossas vidas venha se cumprir. Porque Deus ele é fiel. Deus ele é maravilhoso e ele só quer o nosso melhor. Porque Deus ele tem promessa para as nossas vidas, promessas de vida eterna, mas para isso nós temos que estar debaixo da promessa de Deus, na obediência, se esforçando. Se a gente for olhar a história, quando Deus ele unge Saul a rei, e Saul ele desobedece a Deus, então ele perde o reinado dele. Se Saul permanecesse na vontade de Deus, se Saul obedecesse a Deus, o reinado dele ia permanecer. Lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 8, vai dizer assim, ó, Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse, trago-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mas tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou, o que foi que você fez? Saul respondeu, vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal. E ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pela circunstância, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul, você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Então, se não fosse a desobediência de Saul, Deus teria confirmado o reinado de Saul, que nem vai dizer lá, ó, pois teria confirmado para sempre o teu reinado sobre Israel, confirmado para sempre. Mas por causa da desobediência, Saul ele perdeu a promessa que Deus tinha na vida dele, que Deus tinha na família dele. Então a importância de nós permanecermos debaixo da promessa de Deus. Nós não devemos perder essa promessa. E a mais importante, que é a salvação, que é a vida eterna. Em Gálatas capítulo 3, versículo 16.
que vai dizer assim, ó, ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessas, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo para que a lei, ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Então essa promessa, ela é dada para aqueles que creem em Jesus, que entregaram suas vidas para Jesus, que aceitaram como único e suficiente Salvador. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Então Deus é tremendo. Então essa promessa de vida eterna somente vem através de Jesus Cristo. Tiago 1:12, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Deus, ele é fiel, então Deus ele tem o melhor para nós. Nós só temos que permanecer firme na presença, firme na promessa. Tiago 1:12, que vai dizer assim, ó. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deus é maravilhoso. Então, nós temos que suportar muitas das vezes as provocações, as lutas, e nós vamos receber a coroa da vida eterna. É o que Deus tem preparado para nós, a vida eterna. Então Deus ele é fiel. Deus só tem o melhor para nós. Nós só temos que permanecer firme no Senhor. Então Deus ele tem o melhor para nós. Então que nós vamos permanecer firme nas promessas que Deus tem para nós, para que um dia nós venha reinar junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é fiel, Ele cumpre as suas promessas, e Deus ele não tarda as suas promessas, nem vai dizer em 2 Pedro, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Então Deus ele está nos dando a oportunidade todos os dias
para que nós venha chegar ao arrependimento, para que nós venha chegar a aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, para que nós venhamos andar nos seus caminhos e para que o resultado disso venha a ser viver a eternidade com o nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe tua vida, que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Se puder se inscrever no canal, se inscreva no canal para estar ajudando. E Deus é fiel. Quero estar fazendo uma breve oração. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um, Pai, que está assistindo, que vai assistir, Pai, que o Senhor venha direcionar, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha guiar os passos de cada um. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar cada um, Pai, aquilo que desagrada ao Senhor, Pai, que o Senhor venha convencer, porque somente o Espírito Santo pode nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Pai, glorifica o teu nome na vida de cada um. Em nome de Jesus, amém.